Fala, galera! Sejam bem-vindos ao KiwiCast, o podcast da KiwiFi. Eu sou Carol Vilas-Nova. Eu sou a Bruna Rodrigues. Pra você que ainda não conhece o KiwiCast, é o podcast que traz toda semana pessoas que fazem dinheiro através do marketing digital. E o nosso convidado de hoje tem apenas 20 anos e é especialista em marketing de resposta direta. Está há 2 anos no mercado e já faturou 25 milhões de reais sem precisar mostrar o seu rosto. Ele está aqui, inclusive, recebendo a sua premiação de 1 milhão de reais na KiwiFi, que inclusive ele conquistou em apenas 11 dias. Vocês acreditam nisso? Bizarro, hein? Eu quero saber como é que ele fez pra fazer esse resultado impressionante em apenas 11 dias. Se você quiser saber também, fica até o fim desse vídeo. Mas quem é ele, Bruninha? Quem será? Quem será? Chama pra nós. Que rufem os tambores, seja bem-vindo. Elton Cipriano. Muito obrigado, um prazer estar aqui. E quem quiser descobrir o segredo, vou revelar nos próximos 90 segundos. Olha aí, ó. É isso. Ele veio. Ele veio demais. E Elton, como a Carol falou aí, você tem 20 anos, você é bastante novo, mas você tem resultados muito expressivos no digital, né? Mas antes da gente descobrir aqui os segredos pra conquistar esse resultado tão grande, né, que você teve em pouco tempo, 2 anos de mercado, eu queria saber um pouco mais de você. Você veio de uma base bem humilde, né? O que você fazia lá no interior? Como era a sua vida no interior antes de você entrar no digital? Olha, eu nasci no interior de Minas, numa cidade que chama Rio Pardo, bem no interior, tá? Então, eu não sou o tipo de pessoa que passou fome, mas eu sou uma pessoa que nasceu na classe média, onde a minha mãe, ela fazia faculdade, ela acabou formando em psicologia, e o meu pai, ele trabalhava na Emater, uma empresa de assistência técnica. Então, nunca me faltou nada, mas eu nunca tive nenhum luxo. E desde quando eu era jovem, eu sempre sonhei em ter uma vida boa, sabe? Muito pelo medo de não ser ninguém. Eu sempre ouvia falar, poxa, os professores, todo mundo falava, nossa, fulano vai ser alguém na vida, fulano tá sendo alguém na vida. E eu tinha medo de não ser ninguém na vida, sabe? Simplesmente, eu tinha 15 anos e eu falei assim, cara, eu tenho que ser alguém. E nesse meio tempo, o que acontece? Todo mundo começou a fazer faculdade. Era na época da escola, todo mundo começou a fazer faculdade. Eu tava... todo mundo assim, minhas referências, o pessoal mais velho, eu tava na escola e eu também queria passar numa boa faculdade pra poder me tornar alguém na vida, talvez ser um bom médico, ser um bom advogado, esse era o plano. Falei, poxa, se eu conseguir ser um bom juiz, eu vou ganhar aí 40 mil por mês, 20, sei lá, não sei, vou ganhar um salário legal. E aí eu comecei nessa empreitada, falei, vou estudar pra caramba, vou fazer, vai dar certo, e aí eu acabei passando no Instituto Federal, que era uma universidade pública, onde eu formei não só como ensino médio, mas também como técnico, né? É uma das coisas que o pessoal normalmente não sabe. E só que assim, nesse meio tempo, foi a pandemia, tá? Antes de formar. E nesse intervalo de tempo, foi onde as coisas, digamos que, deram certo, sabe? Porque nessa época da escola, o que acontecia? Todas as pessoas estavam focadas, nossa, vou trabalhar, vou estudar, passar no vestibular, e eu já estava começando a ter contato com algumas coisas de investimento, sabe? Tem isso a pessoa falando assim, isso aqui tinha o Thiago Nigro fazendo live na época, tinha várias pessoas falando sobre investimento, sobre desenvolvimento pessoal, eu já estava estudando. Por essa época aí que você começou a mandar a live do Thiago Nigro pra todos os seus amigos. Para todos os meus amigos, eu mandava, flodava lá todo mundo, a galera inclusive deve ter ficado com muita raiva naquela época. Só que assim, tudo isso porque eu só pela vontade de crescer, sabe? De conseguir ajudar as pessoas que a gente gosta. Todo mundo acredita que tem esse desejo, sabe? Você vê assim, poxa, você sempre pode fazer um pouquinho mais, né? Tem muita gente que tem carinho por você e tudo mais. E eu queria simplesmente ser diferente. Eu não queria ser mais um ali. Então eu nunca aceitei que... as pessoas estão fazendo isso aqui, Elton, você vai continuar fazendo isso aqui? Não, eu vou fazer um pouco mais, porque eu tenho vontade de ajudar, tenho vontade de ajudar minha mãe, tenho vontade de ajudar minha avó, eu tenho que ajudar meu pai, eu tenho que conseguir uma vida melhor pra mim, eu tenho sonho assim, quando eu casar, como é que eu vou dar uma boa vida pra minha mulher? Então, eu não posso ser mais um, sabe? Então, é nessa vibe. E tanto que quando entrou a pandemia eu voltei pra casa e aí o que aconteceu? Eu tava lá estudando, que eu falei todo mundo, poxa, vou ser um bom médico, um bom advogado, eu tava nessa vibe, veio a pandemia, eu cheguei em casa, quase que eu entrei em depressão. Foram 3 meses assim que eu praticamente zerei a Netflix, eu assistia tudo, eu tava porque o meu propósito era, eu vou virar um bom juiz, um bom advogado, vou estudar, aí você imagina, vem a pandemia, o que eu faço?
Basicamente, sabe? Eu fiquei assim, se eu continuo estudando online, aí eu não me adaptei muito com as aulas online, eu não gostava tanto daquele negócio de ficar escutando professor, era chato, e meio que eu me perdi nesse propósito, sabe? Poxa, de passar ali num concurso, em alguma coisa. E aí foi quando eu fiquei focado em casa. Na real, não, primeiro eu fiquei lá quase com excesso de ansiedade, eu saía pra caminhar todos os dias, com medo, porque eu falei assim, poxa, eu tô vagabundando aqui o dia inteiro achando sério, eu saía pra caminhar e ficava, nossa, será que eu vou ser um merda, né? Nossa, será que isso vai dar ruim? E eu saía pra caminhar todo dia ali com tensão, sabe, com aquela angústia no peito, e sempre porque, às vezes eu via uns colegas compartilhando, nossa, e sempre tem aqueles também que são filho de papai, né? O cara tava com vida ganha, o pai já é rico, então assim, sempre tem aqueles, tinha alguns casos na família, pessoal assim, que já tava com a vida ganha, no pior dos casos, o pai vai pagar uma faculdade ali particular, que pague e entra, o cara tá tudo garantido. No meu caso, não era bem assim, sabe? Então, tipo, pra minha mãe e meus familiares pagarem a faculdade pra mim, teria que vender tipo, tudo que eles têm. Já pensou? Seu pai faz uma dívida pra você? Não, eu falei, não, isso não vai acontecer. E como eu não tava estudando, eu falei, eu também não vou passar, será que eu não vou passar numa pública? Aí nesse dilema eu falei, nesse dilema e assistindo ali o Thiago Nico e tudo mais, eu comecei a investir. Olha pra você ver que loucura. E aí, Já tinha um dinheiro guardado, então? Não tinha dinheiro guardado. Aí eu investi junto com meu pai, né? Legal. Na época ele me deu lá uns R$600 pra poder investir. Só que também foi na mesma velocidade que eu comecei a investir pra ser alguém, eu também já parei de investir, que eu sabia que se eu continuasse investindo eu não ia ser ninguém, né? Porque assim, quer dizer, aí que entra uma polêmica. Porque assim, com R$600, eu não vou ficar rico investindo. Não precisa ser muito inteligente para poder calcular que R$600 não vai fazer milagre, né? Então, rapidamente eu já parei de investir e aí eu comecei a analisar assim, o negro, ele me fala, entrega sobre investimento. Tudo bem, funciona. Mas o que ele ganha muito dinheiro mesmo? Vendendo o curso de investimento, né? No final de toda a live ele vende o curso de investimento dele. Eu falei, cara, então se ele vende o curso, por que eu não vendo o curso também? Talvez eu vou ter um resultado mais rápido, porque investimento rende daqui 6 anos, ele fala. Mas esse curso dele tá rendendo na hora. Você começou a observar, fazer uma engenharia reversa. Total, do que as pessoas que de fato estão ganhando dinheiro estão fazendo. Legal. Então eu falei, e se eu começar a vender um curso também? Né? E aí com isso eu contei com o apoio da minha família, novamente o que eu falei, minha família, eles são muito avançados nessa questão de consciência. A minha mãe é psicóloga por formação, o meu pai hoje ele tem mestrado, tá? Então assim, eles nunca ganharam dinheiro. Prova que certificado não dá dinheiro, né? Porque se fosse assim, meu pai, ele tem mestrado, tem várias faculdades, e se certificado fosse garantia de dinheiro, pô, não só ele, mas os pós-doutores estariam bilionários, né? Então, e o que acontece? Meu pai, ele sempre me aconselhava, poxa, filho, investe mesmo, faz sentido. Ele também já tinha um nível de consciência que se as pessoas montar seus negócios, eles iam ganhar mais dinheiro. Tanto que ele apoiava muito minha mãe a montar negócios. Não deu certo o negócio. Mas eu sempre tive na minha mente, poxa, eu posso montar algo bem sucedido, né? Eu posso montar algo, eu consigo, e ele, assim, é uma pessoa que ele, hoje, por exemplo, recentemente, ele chegava pra mim e falava assim, poxa, filho, o que acontece? Eu trabalho nesse emprego aqui, eu ganho R$3.000 por mês, R$4.000 por mês, ele me contando, e ele fala assim, qual a perspectiva que eu tenho de futuro nesse trabalho que eu tô? E é uma pergunta que é chocante mesmo pra muita gente, né? Qual a perspectiva de futuro que você tem no seu trabalho hoje? Então, assim, o meu pai... Reflexiva. Reflexiva, porque a maioria das pessoas, elas só vivem. Deixa um dia após o outro passar, é um metrô lotado que ela pega, um trem lotado, e ela nunca para pra pensar, por que eu tô fazendo da minha vida? Eu tô gastando meu tempo, e aí? E se o último dia de vida fosse amanhã? O que você faria? Eu tô vivendo ou eu tô sobrevivendo? Eu tô vivendo ou eu tô sobrevivendo? Exatamente. É a pergunta que a pessoa tem que fazer, assim. Você faria o que você tá fazendo se fosse o último dia da sua vida? Então, assim, a maioria das pessoas não fariam, e muito pelo contrário, elas estão incontentes. Muito pelo contrário, a última coisa que elas fariam, se fosse o último dia da vida delas, seria o que elas estão fazendo. Sim, E aí meu pai, ele até continuava na trajetória dele, ele falava pra mim, poxa, eu trabalho aqui todos os dias, o que eu vou virar, né, daqui 30 anos? Como é que eu vou estar? Vou estar do mesmo jeito, mas pior, porque quando você fica velho, você necessita de cuidados médicos, você precisa de muito mais coisas que você não vai ter, né, condição se você continuar da forma que você tá. E então até por isso que eu já tinha muito uma visão bem fundada que era possível você empreender, era possível você ganhar dinheiro empreendendo, e eu sempre tive essas piras assim, tinha as pessoas lá que eram ricas, né? Eu sempre tive essa pira de parar pra pensar, o que esse cara faz pra ele poder ficar rico, né? Por que essa pessoa
por que o cara tem um jato e o outro anda de a pé na rua? Né? Por que o cara tem um carrão e o outro não tem nada? Então, eu sempre tive essas piras, e aí foi quando eu comecei a estudar, né? Eu comecei a estudar vários cursos, aí de início, eu sempre tinha conclusões óbvias, e eu sempre dedicava de cabeça. Então, eu tive a conclusão, é investimento, então. Aí eu descobri, não é bem assim. Não é bem assim. Aí depois eu tive uma conclusão muito absurda, né? Nossa, é página que eu vou criar no Instagram e vou postar, porque eu tinha visto um cara falando que ele fazia isso. Então é isso que dá dinheiro. E aí também não deu dinheiro, né? Então assim, eu tive várias etapas ali, até eu descobrir o que realmente funcionava, sabe? E nesse meio tempo, é sempre uma jornada ali de altos e baixos, né? Que às vezes a gente nunca conta, a gente só mostra os resultados, né? Os resultados, se a pessoa for pesquisar no canal no YouTube, né? Se ela for assistir o primeiro vídeo lá, ou se ela for no Instagram, ela vai ver. Só que assim, os bastidores é algo que o buraco é mais embaixo, digamos assim, sabe? Então, o que eu sempre falo é que vai algumas noites que a gente dorme e que você tem, sei lá, acorda até com maus sonhos, né? Poxa, que eu tô fazendo, né? Tudo tá errado. Será que tem algum problema comigo? Né? Será que eu, sei lá, será que tem alguma conspiração do universo que eu sou destinado a ficar na mesma vida? Será que eu sou destinado a não ganhar dinheiro? Será que as coisas são destinadas a não funcionar pra mim? E eu já tive várias dessas noites, porque no digital eu comecei a dormir muito tarde, né? Porque assim, não sei se acontece com todo mundo, mas as campanhas do Facebook, olha o que acontece, sobe meia-noite. Então, na época, eu subia as campanhas meia-noite, para elas otimizarem no outro dia. Então, eu subia, não programava. Eu realmente parava ali 11 horas e subia. E eu já era um pouco ansioso na época, pelos resultados, por um monte de coisa. Então, eu ficava com isso na cabeça. Poxa, o que eu faço para isso aqui dar certo? E aí foi noite atrás de noite, noite atrás de noite, mas sempre uma coisa dava certo pra mim. Era quando eu realmente saía pra caminhar, sabe? É um hábito que eu sempre tive. Muito tempo eu saía lá onde eu morava era bem interior, então era uma roça, né? Então assim, não é uma roça, vai. Tem a cidadezinha lá, tem uns 10 mil habitantes, mas tem, tipo, você não precisa andar muito pra cair numa estradinha de terra. É isso que eu quis dizer. E aí nessa estrada de terra, eu caminhava lá e ficava pensando, o que eu faço, o que eu vou sair? Eu acredito, né, eu diria com toda certeza que as primeiras decisões mais bem acertadas que eu tive na minha vida foi caminhando nessa estrada de terra, sabe? E você caminhou nessa estrada de terra e foi a partir de uma caminhada dessa que veio esse lance de trabalhar com digital. Total. Tanto que eu assistia a todas essas lives e aí eu ia caminhar. E era nessa caminhada, às vezes eu pensava, poxa, esse cara tá fazendo outra coisa. Aí eu tive um insight, vou sair de investimento. Aí depois eu pesquisava em casa, aí eu ia caminhar. Nossa, isso aqui não funciona tão bem. Aí eu ia tendo minhas conclusões. Por isso que eu falo, às vezes quando você tem momentos de ócio produtivo é você deixar sua mente vazia mas ela vai estar processando em segundo plano. Eu acho que a caminhada, ela funciona muito bem para ócio produtivo, porque não é bem um ócio, né? Mas é porque caminhada, de fato, na velocidade que eu andava, não era para perder peso, entendeu? E em contrapartida também, eu tô no meio do nada, não era pra conhecer ninguém. Então eu tava ali realmente só caminhando, só tirando... Vivendo o momento presente. Isso, só esvaziando a mente. O que vai vir aqui? E aí, numa dessas, sempre vinha alguma ideia boa, sabe? Alguma coisa que eu ia implementar, né, na minha futura empresa. Só que, detalhe, nessa época eu tinha 15, 16 anos. Né? Então, eu lembro que foi até um problema, porque assim, você imagina, você tem 16 anos, aí você fica caminhando, fica o dia inteiro dentro do quarto e tudo mais, então a pessoa fala, poxa, será que isso vai dar em alguma coisa? Vai ver, não vai dar em nada. Então ainda tem as dúvidas, né? Você vê o pessoal, às vezes, olhando pra você, achando que você é meio doido, às vezes assim, eu olho meio de deboche, né? O que esse cara tá arrumando? O dia inteiro dentro do quarto. Então, assim, o pessoal acha que você é vagabundo, né? O cara fica o dia inteiro dentro do quarto, trancado, não faz nada. Só que assim, eu falo que isso tudo foi bem bacana, porque mesmo com todas, assim, mesmo com os olhares ali de julgamento, parecendo que você é meio doido, mesmo você vindo de uma cidade interior, mesmo não sendo nada favorável, é bem claro que tem uma frase do Elon Musk que eu gosto sempre de repetir para todas as pessoas, não deixe as pessoas desacreditarem, e se tem, a frase dele é assim, ó, se algo é importante o suficiente para você, você deve tentar, mesmo se o resultado provável for o fracasso.
sabe? Legal. É uma frase muito forte, isso remete até àquela cena dele, que quando ele tá lançando o foguete pra lá, e o cara pergunta, cara, você nunca pensou em desistir? Porque, tipo, teve várias falhas de foguetes, né? E aí ele fala assim, não, porque eu nunca desisto, né? Então, isso é muito forte, e eu acredito que as pessoas não entendem o real significado disso. Porque, assim, mesmo que não fosse certo, por exemplo, se alguém me falasse, pô, você vai faturar isso aqui, nem eu ia acreditar. Porque eu vi as pessoas que às vezes faturavam ali 11 milhões, 12 milhões, e falavam, caramba, muito dinheiro, isso não é acessível. Então, o recado, assim, para todo mundo é que, mesmo que você tá de baixo, independente das condições que você tá, dá certo, sabe? Legal. Eu acho que o digital é a coisa mais democrática que tem, e eu já vi muitas pessoas começando sem recurso, sem dinheiro, às vezes sem... As pessoas só têm um celular. O celular Esse é ruim. próprio KiwiCast aqui é prova disso, né? Muita gente começou do nada, do zero, do menos zero, e construiu aí o seu negócio digital, vive 100% disso. Então a gente ouve muitas histórias que trazem essa verdade, e principalmente uma característica em comum desses grandes empreendedores de sucesso que eu identifiquei foi exatamente essa, a persistência. Não existia o vou desistir no vocabulário dessas pessoas, igual como foi com você. Eu imagino Total. que nesse momento de batalha mental que você passou, nesse momento de as pessoas debocharem ou muitas vezes não acreditarem e tudo mais, você nem olhava muito pra isso. O seu foco Não. era muito maior do que todas as outras coisas. E isso fez com que você conquistasse os resultados que você tem hoje. Agora, Total. pra gente entrar um pouco mais na sua história e nas suas especialidades, qual foi a primeira coisa que você fez quando começou a trabalhar com digital? Você já foi para o seu produto? Você começou como afiliado? Como foi a sua trajetória no momento que você entrou de cabeça no mercado? Então, quando eu comecei, foi que eu falei ali, eu não tinha resultado no investimento, não deu muito certo na época. Aí eu não tive resultado com Instagram orgânico, que era criar páginas com Instagram orgânico. Tem vários cursos que são vendidos na internet, que é para você postar, e aí depois você coloca o link na bio de uma página que não tem o seu rosto. Então você vê uma página, às vezes chama Foco em Dia. Aí o cara posta várias frases motivacionais e lá tem um e-book pra você ter foco. Nem funciona mais essa estratégia, né? Não, pra mim não funcionou. Se quiser testar. Mas pra mim deu um pouco errado isso, sabe? Bem errado na real. E aí depois disso, o que acontece? Tinha um curso chamado Iluminado, né? E tem outros cursos. É um curso antigo, acho que hoje nem tá mais em vigor, nem existe. Se existir, nunca mais ouvi falar. Só que na época eu entrei. E aí foi quando eu aprendi ali os primeiros conceitos de marketing digital, como é que funcionava tráfego pago. E não só isso, como eu também comprei uns outros cursos paralelos, só que eu nem lembro, era coisa de R$60, 50, R$30, coisa barata, né? E aí, o que acontece? Esses cursos me deram uma base de marketing. E aí eles liberavam os produtos para você promover, como afiliado, de fato. E quando eu promovi esses produtos como afiliado, eu tive micro resultados. Resultados que me mostravam que realmente eu estava num caminho certo. Não era resultado de, nossa, vou ficar milionário. Mas era um resultado que mostrava, se eu continuar nisso, vai dar bom. Já pagava ali seus investimentos. Tipo, no tráfego pago. Pagava seus investimentos e eu não ficava dava ali pra eu conseguir empatar ali, às vezes eu tomava uns prejuízos. Normal. Normal, dava prejuízo, né? Mas já dava pra mim ver que eu tava ali indo no caminho, é esse caminho aqui. E eram umas amostras, né? Eu posso até citar os produtos, era um produto pra cabelo. Legal, eram encapsulados. Era na verdade, não era uma cápsula, ela sabe aqueles líquidos, parece tipo um shampoo pra cabelo de mulher? Aí era Tipo basicamente... sérum. Era, tipo, o cabelo dela ficar bacana e tudo mais. Legal. E aí eu vendia esse produto e era uma amostra. Aí eu vendia, ele custava R$29, eu vendia e ganhava R$26 de comissão, né? Porque o produtor depois vendia lá os produtos caros, tipo de R$100, R$200 lá pra pessoa. Então ele ganhava dinheiro nisso. Legal. Eu também já passou essa fase, acredito que hoje não tem muitas amostras, mas eu comecei a ganhar o primeiro dinheiro, tipo, R$20, ganhei R$100 num dia, assim, falando hoje, pô, o pessoal, nossa, mas cara, R$100 no dia pra mim era muito dinheiro, muito dinheiro. Eu lembro a sensação hoje de você fazer R$100 no dia, e a minha melhor sensação não foi da primeira venda, ao contrário da maioria das pessoas. A minha maior realização foi quando eu bati R$3.000 no mês. Porque no interior, né, para quem mora, né, numa cidade pequena, R$3.000 já é o salário,
entendeu? Não Verdade. é qualquer salário, é o salário. Você vai ver psicólogo, vai ver nutricionista, vai ver grandes profissionais ganhando 2 mil. Então, eu tinha só como base, eu levava em consideração o mercado tradicional. Então, o mercado tradicional, como é que funciona? Nutricionista ganha 2 mil, médico ganha 10, 15, lá no interior, ó. E o prefeito, se ele roubar, ele ganha mais, mas senão ele ganha 10, entendeu? Loucura isso, né? Então, assim, não tem grandes salários. Então, assim, você vai notar que no interior, os melhores carros vão ser Corolla. Então, assim, essa era a minha base de comparação. Então, se eu ganho 3 mil, eu tô ganhando que um cara de 5 anos, que dou 5 anos, tá ganhando, tô ganhando agora. Então, pra mim, foi muita felicidade, sabe? Mas isso eu fiz muito rápido depois que eu comecei a trabalhar. Foi assim, depois que eu comecei a fazer ali a amostra no WhatsApp, vender para as mulheres ali. Você vendia como afiliado, então? Como afiliado. Legal. Como afiliado. Então, de certa forma, esse processo aí foi bem rápido, porque eu já tinha me ferrado muito. Então, eu já estava há uns 6 meses me ferrando, 7 meses, normalmente, como eu falei, é tudo tempo. Tem uma lei do Kobe Bryant que ele fala assim, se você quer ficar muito bom em algo, você tem que ter 10 mil horas de prática. E você pode fazer isso em 30 anos, pode fazer isso em 1 ano. Depende das suas horas de prática. Sim. Então, se você quer ficar muito bom em algo, você pode ou trabalhar muito, que nem um louco, num curto tempo, ou você pode ir fazendo 1 hora por dia. Mas se você faz 1 hora por dia, logicamente, você vai demorar muito mais tempo. Eu já era maluco, ficava 14 horas lá dentro do quarto e falei, vai pra ontem, entendeu? Não, e você vai falando, dar bom pra agora. Você fazia tudo no X1, né? Então, era um X1. tempo gasto ali que você tinha absurdo, né? 12 horas Na por unha. dia. Nossa, Caraca. total. 12 horas por dia respondendo mulher o dia inteiro, pra ganhar 3 mil reais no mês, né? Então, hoje olhando, eu vejo assim, pô, é loucura. Mas foi o começo. Eu não tinha dinheiro. Então, assim, quando eu comecei, foi com dinheiro, eu era muito pão duro na época da escola. Eu costumo falar com o pessoal, é muito pão duro. Então, eu não gastava. Meu pai me mandava, então, são 400 reais passar o mês. E aí, 200 reais era o aluguel, e as minhas me davam ajuda 300 reais. Só que o Instituto Federal fornecia almoço e café da manhã. Então, era 200 reais passar o mês só com jantar, então eu não saía de casa, não fazia nada, eu só estudava, no caso. E era pra isso que eu tava ali. Então, sou super feliz com eles por ter feito esse sacrifício e por ter mandado esse dinheiro. Eu acredito que cada um tem que, sei lá, dar o melhor nas situações que tem, sabe? Sim. Eu acho que as pessoas reclamam demais da vida, então se você tá ganhando 1.200 reais, você tá ganhando o tanto que você deveria estar ganhando. Então você trabalha mais e ganha mais, entendeu? Se reclamar, não tira de onde é que você tá. Justo. Então, eu ganhava esse dinheiro e mesmo assim eu guardava. E aí eu falava pros meus colegas, eles, cara, você é maluco, você é muito doido, você é pão doce, você não sei o que lá. Então, assim, o pessoal ficava indignado. Por que você não sai numa festa? Por que você não gasta isso daí pra levar a menina pra sair? Por que você não... Cara, não vou gastar, mano. O dinheiro é meu, ele vai ficar guardado, entendeu? E aí, eu guardava tudo. Tudo eu guardava. Então, tipo, sempre que eu ia olhar minha gaveta de dinheiro, eu tinha lá 1.000 reais, 1.000 e pouquinhos reais, 600 e pouquinhos. Sempre tinha. Às vezes eu adoecia até quando eu passava tinha algum problema, porque assim, eu tinha muita bronquite quando eu era mais jovem, né? Então, aí eu mesmo comprava remédio, dava 200 reais, aí eu ficava um pouco mais pobre. Mas naquela época você já tinha essa questão de noção de fazer a gestão ali financeira da tua operação que você tava começando? Por que eu tinha tanta essa visão de gestão? Porque eu assisti muito o Thiago Negro. É isso. Entendeu? Então eu já tinha muito aquela coisa, eu vou gastar menos do que eu arrecado, entendeu? Eu preciso fazer um caixa, nem tudo... Acho que um dos grandes erros da galera que começa no digital, inclusive foi o meu, quando eu tentei ali fazer um drop bem no comecinho, lá em 2018, foi ter essa... Eu não tinha noção de que o que eu tava ganhando era literalmente pra eu construir um caixa, capitalizar a empresa. O que eu tava ganhando, eu gastava, porque eu achava que era meu lucro, sabe? Então eu falava assim, nossa, entrou dinheiro aqui, tá dando certo, pô. E o cartão comendo ali, sabe? Que eu tenho que pagar no final do mês. Então eu te perguntei isso, porque é legal você já ter essa noção e entrar no digital sabendo que você precisa pensar em criar um caixa e que no começo, o que você tá ganhando não é teu, sabe? É pra tua empresa. Total. E até por isso que eu falo, o sistema de educação no Brasil, as pessoas têm que entender que é um sistema falido, entendeu? Na escola, dependendo da escola pública que você estudar, a única coisa que vai ter é maconheiro na escola, entendeu? E uns professores totalmente enviesados para lado político. Então, assim, as pessoas têm que entender que não ensina educação financeira, não ensina um monte de coisa. Então, assim, é muito importante que as pessoas estudem isso ou para os próprios pais ensinem para os filhos. Sim. Eu tive tenho um agradecimento por eu ser um pouco mais proativo. Sempre fui uma pessoa muito assim, vou procurar, vou fazer e tudo mais. Mas com certeza, eu acredito que educação financeira não é algo ensinado e muitos colegas até falavam pra mim, poxa, eu gastei demais.
como é que você faz pra não gastar muito mais do que você ganha, né? Então, assim, eu sempre gastei menos, muito menos do que eu ganhei. E eu nunca tive aquela coisa de eu vou fazer isso pra mostrar pra ninguém. Entendeu? Então, assim, eu fiz as minhas conquistas uma por uma, sempre com, digamos assim, o pé no chão. Sempre sonhando alto, mas sempre me mantive no chão. Nunca tive essa coisa de, poxa, fulano de tal conseguiu isso, eu vou já acelerar, vou tentar fazer igual. Não, sempre, poxa, ele tá no momento dele, eu tô no meu momento, eu não vou me comparar, porque eu acredito muito numa fase. Comparação, ela destrói performance. Porque, assim, no tempo que você estaria trabalhando, você tá gastando toda a sua energia pensando, poxa, o que ela tá fazendo. Então tem até uma frase americana que fala assim, numa das páginas que eu postava, falava assim, o vencedor, ele foca no sucesso, né, na vitória. O perdedor, ele sempre tá focando no vencedor, sempre tá olhando pro lado. Exato. Então, assim, uma característica incomum de quem perde é que o cara sempre ele tá olhando pro lado, ele sempre tá virando o pescoço, entendeu? Não vira, cara, foca, entendeu? Tem até a frase daquele cara que eu esqueci o nome dele, mas ele fala assim, você tem que ser muito bitolado. Você tem que ser bitolado no que você faz, sabe? Até um pecado ter esquecido o nome. É uma pessoa que eu acompanhava muito, já li vários livros dele. Mas assim, ele sempre falava, você tem que ser bitolado, você tem que seguir o trilho até você alcançar o sucesso. Então, assim, uma grande característica das pessoas é isso. Eles seguem e vão em frente, sabe? Então, foi isso que eu sempre fiz, que sempre deu muito certo. Eu sempre peguei uma coisa e eu fazia por um longo período de tempo. Se distraía. Não me distraía. Isso é muito legal você trazer, porque apesar da sua pouca idade, você tinha uma maturidade que não condizia com a sua idade no momento, né? Total. Porque o que é? Tipo, 16 anos, 17. 17 anos eu tava o quê? Me distraindo pra caramba com coisas inúteis e etc. E é a realidade de muitos jovens hoje em dia. Então, acredito que você ter tido o apoio da sua família e também ter tido a visão a longo prazo do que você poderia alcançar com o seu foco, com os seus estudos e principalmente não se deixar levar pelo que os amigos falavam e tal, te trouxeram para onde você tá hoje, com certeza. Isso é uma coisa que fica clara para mim. Agora, você começou lá como afiliado, começou a trabalhar com produtos físicos, né? Começou a ganhar um dinheirinho. E qual foi o momento em que você começou a trabalhar de fato com o seu próprio produto através de marketing de resposta direta? Então, marketing de resposta direta, muita gente às vezes fica, puxa, o que é marketing de resposta direta afinal? Como é que funciona marketing de resposta direta? Será que dá pra fazer com rosto? Dá pra fazer sem rosto? Dá pra fazer das duas formas. Eu já lancei um produto com um grande amigo, né? Ele chama Krausch, né? Ele produz conteúdo, por exemplo, de sedução. Lucas Krausch. Legal. Gente boa demais. Inclusive, ele vai vir pro podcast. Ele vai vir pra cá. Bravo, Lucas. A gente lançou um produto com ele de marketing direto. E era pra quê? Pra homem fazer a mulher gozar. Enfim, já comecei, tem que falar. Então, assim, a gente lançou esse produto e um exemplo de que você pode fazer marketing direto sendo expert, com expert ou sem. Eu já lancei sem nenhum expert e também já lancei com atores. Então, o marketing direto você consegue trabalhar independente do que você tem, enfim, da forma como você tá. E o melhor é que você só tem que fazer uma parte estratégica ali de copy. Então, o marketing direto é você pegar um anúncio, todo mundo já deve ter visto um anúncio na internet, não é possível. Sim. Enfim, é algum ali patrocinado, que leva a pessoa para uma página de vendas, e a página, ela não pode ter cara de venda. Então, basicamente, o que a gente faz é não aparecer nenhum botão, nenhuma oferta, só o vídeo. Aí a pessoa entra, ela só vai ver um conteúdo, só vai mostrando ali um conteúdo, e no final, a gente faz a transição para oferta. Sem que a pessoa perceba, a gente vai elevando o nível de consciência dela e faz uma venda. E no final, a gente coloca o checkout, por exemplo, da Quickfy. A pessoa faz a compra ali imediatamente. Então, por isso que marketing de resposta direta. A gente manda num único ponto de contato, a gente tira ela através de um anúncio, manda ela para um site e faz a conversão no final, sabe? Isso é marketing de resposta direta. E eu tive contato com isso também através desse outro curso, né? Que o cara, além de disponibilizar o produto de amostra para poder vender, ele posteriormente liberou um produto para me afiliar, que era na época PLR, que era quando o pessoal, enfim, traduz os direitos lá. Eu vou vender esse produto aqui. Na época eu subi lá as campanhas, os anúncios de acordo com tudo que ele mandou e deu muito certo. Assim, deu muito certo, tanto que no outro mês eu vendi 10 mil reais, sabe? Caramba. Vendi 10 mil Até reais. então você tinha vendido quanto com... Até então eu tinha vendido só os meus 3 mil reais no mês lá, que eu tava felizaço. Nossa, entendeu? então... Absurdo. 3 reais vale felizaço. No mês seguinte, 10 mil reais. 10 mil reais.
Mas aí uma pessoa perguntou onde está a diferença. A diferença tá na escala. Eu tava ali mandando mulheres no WhatsApp, convertendo 12 horas por dia. E depois eu tava mandando pessoas para uma página de vendas. Mais Então, pessoas. Mais pessoas. Tava mandando muito mais gente porque a resposta era direta. Eu não precisava converter. Então, assim, por que o marketing de resposta direta, a vantagem de converter X1 no WhatsApp? Porque X1 já mostra, é manual, né? O cara tá ali no X1 trabalhando para converter. Então, tô respondendo ali no WhatsApp. Já desse outro lado, eu mando pra página, o próprio vídeo já converte. A pessoa assiste, no final ela compra. Agora, aproveitando esse assunto, e aí você é bem conhecido por conta das suas copies nas VSLs, né? Porque são incríveis, tem alta conversão. E você disse aí que o marketing de resposta direta, você não precisa convencer, o próprio vídeo faz isso por uma pessoa. Quais são as etapas que uma boa VSL precisa ter para fazer esse trabalho de conversão rápida ali com o público frio? Então, o que acontece? Uma boa VSL, ela é bem simples. Assim, se as pessoas pararem para pensar, ao contrário do que as pessoas acreditam, ser um bom copywriter tem muito menos a ver com você ser um Einstein, ser ultra criativo, e muito mais com você ser, tipo, formar sua mente como se fosse um engenheiro que tem engrenagem. Tem engrenagem. Então, funciona assim. O carro, ele tem a roda embaixo, não em cima. É isso que as pessoas têm que entender. Então, assim, se você tentar botar a roda em cima, vai dar errado. Então, se você começar, a pessoa tem um primeiro contato com você. Olha pra você ver como é que funciona. Vocês acabaram de me conhecer. Eu vejo. Vocês querem comprar? Querem comprar? É muito difícil a pessoa comprar. A não ser que seja no deserto, eu tô tentando te vender água. Você vai comprar que você tá morrendo de sede. Então, assim, normalmente as pessoas têm repulso a vendedor. Você já parou pra pensar, se tá andando na rua, chega aquele povo querendo te vender, ou você vai na 25 de março, o povo fica tentando te puxar. Então, assim, é horrível. Ninguém gosta de vendedor. A real é essa. As pessoas gostam de sentir que elas estão comprando, mas elas não gostam que você esteja vendendo pra elas. Então, o grande diferencial de uma VSL é você entender isso. Você tem que ser um vendedor sem ser um vendedor, sabe? E o insight tá, você mostra pra ela que ela tem um problema, você fisga ela no anúncio. Então, basicamente, a pessoa mulher tá acima do peso. Como é que você mostra pra ela que ela tá acima do peso? Poxa, tá com gordura na barriga, né? Muito fácil você mostrar o problema. Aí você puxa ela vai na sua VSL e lá você vai mostrar que você tem uma solução pro problema dela e que você tem uma estratégia por trás que vai fazer ela emagrecer e é uma estratégia comprovada. Então, aí tudo isso tem um estudo ali pra você fazer. Então, a gente sempre puxa a pessoa e mostra ali um ponto lógico. Então, você tá com esse problema de estar acima do peso, mas você tá assim porque, por exemplo, existem bactérias que estão desreguladas no seu intestino, que se você regulasse essas bactérias, o seu intestino funcionaria melhor, e aí assim você conseguiria, por exemplo, aí você pode falar que acelera o metabolismo, você pode falar que tendo ali essas bactérias corretas, foi analisado um estudo que as pessoas magras são magras porque elas têm essas bactérias reguladas e as pessoas gordas não têm essas bactérias reguladas. Então, você tem que regular para poder, enfim. Então, tem várias formas de você conseguir, ou você pode simplesmente vender um plano de exercícios que vai fazer a pessoa emagrecer, enfim. Por quê? Porque você precisa entrar em déficit calórico. Então, isso a gente chama de mecanismos únicos. Então, qual é a importância de um mecanismo único? Porque é a parte lógica que a pessoa entende. Caramba, é isso que emagrece. Sabe? Então, acho que muitas pessoas se perdem nesse ponto. Então, você tem que mostrar ali o problema, mostrar que você é uma pessoa legal. Poxa, meu nome é Elton, eu trabalho com marketing direto, eu tenho resultado, então por isso que você vai me escutar. E depois você mostra um ponto lógico. Você mostra o porquê que ela vai ter resultado disso, sabe? E claro, mostra sua história, mas assim, é que a parte que as pessoas mais erram é no ponto lógico, é mostrar o mecanismo único. Por que você acha que as pessoas mais erram na parte do mecanismo único? Por que é tão difícil criar os mecanismos únicos na hora de escrever uma VSL, por exemplo? Eu acredito, assim, desculpa o modo de falar, mas é porque as pessoas têm preguiça de pensar. Elas querem fazer de uma forma muito rápida. Então as pessoas acabam fazendo só gancho, né? A pessoa puxa, a pessoa ali para a VSL, passa ali mostra um problema, que você tem a solução ali brevemente, se apresenta, sou fulano de tal, etc. Passa ali pela história, e na hora que chega na hora do mecanismo, de mostrar quando eles cobrem a solução, é isso que emagrece. As pessoas, elas economizam. Não vou pesquisar tanto, não vou provar tanto, não tem que fazer tanto sentido assim. Enfim, as pessoas têm preguiça, sabe? De fazer um negócio bem feito, de fazer uma entrega bem feita. Então, com certeza é isso, sabe?
E às vezes, ou então às vezes é simplesmente falta de conhecimento. Às vezes assim, a pessoa, poxa, eu não sei, não sabia que tinha que fazer um bom mecanismo, não sabia que eu tinha que explicar bem explicado o porquê que isso funciona. Então, é bacana, tanto nas minhas VSLs eu sempre mostro o porquê que isso funciona, com muitos detalhes. Inclusive, você mostra que você está preocupado com o cliente. Inclusive, a gente testou isso, teve testes desse mecanismo, Legal. funciona assim, assim, assim. E aí, por isso que ele dá resultado, entendeu? Então, é simples. E depois você vai fazer o blog de oferta. Só que aí a pessoa acredita em você porque você passou por toda uma outra estrutura antes, né? Você mostrou a dor, você mostrou que existia uma solução para essa dor, você mostrou que você é a melhor pessoa para ensinar para Legal. ela, que você é um profissional e tudo mais. Você mostrou sua história de superação. Poxa, essa pessoa saiu, né, ele tava gordo, também emagreceu usando esse método. As outras várias pessoas estão emagrecendo também e assim funciona. E você mostra que existe um porquê isso funciona, que é um mecanismo único que a gente comentou aqui, pois isso funciona por conta disso. Então, Sabe? você tá me dizendo que o mecanismo único não pode faltar detalhes específicos Não. pra mostrar, explicá-lo? Exatamente, Legal. exatamente. Eu vejo que as pessoas falam por cima. Você olha um vídeo de vendas, às vezes você olha, essa água emagrece porque acelera o metabolismo. Ah, entendi. Mas Falta por quê? especificidade, É, né? por que acelera o metabolismo? Ah, tem gente que pode saber o que é metabolismo, entendeu? Uhum. Então são coisas que não custa, porque quem já sabe vai assistir. É 1 minuto, Exato. entendeu? E quem não sabe faz total diferença, entende? Então, pensando, por exemplo, numa VSL, você falou aqui 1 minuto. Esse é o padrão de minutagem que dura as suas VSLs, porque, por exemplo, eu como lead, digamos assim, eu entro numa página, eu sou muito carregada com a questão de imediatismo. Eu não fico tanto tempo vendo uma VSL longa. Se a VSL é longa, eu já paro. Hoje, então, Entendi. existe um padrão de minutagem que você Existe. já percebeu durante esses 2 anos que você tá aí fazendo marketing de resposta direta, que funciona, que faz as pessoas irem até o final? Existe. Uau. E normalmente ele fica entre 15 e 28 minutos. Caraca. Isso eu depende não- A do oferta. nicho? Uou. Isso depende do quão difícil é eu elevar o nível de consciência ou quão difícil é explicar o mecanismo, sabe? Como assim? Por exemplo, se eu falo de metabolismo, o brasileiro já entende. Poxa, eu vou correr acelera o metabolismo. Ah, ok. Agora, por exemplo, se eu vou falar de uma bactéria que emagrece, como que eu explico isso? As pessoas não sabem, então eu preciso de mais tempo para explicar. Então não Entendi. adianta eu fazer muito curto e mal explicado, que a pessoa não entende, ela não compra. Por isso é mais longo. E eu não sei se vocês conhecem, mas tem uma empresa que chama Empíricos. Uhum. E aí eu aprendi muito com o Beto Attenhofen, que é o CMO hoje da Empíricos, do grupo Empíricos. E ele sempre fala algo muito interessante, que é assim: as VSLs da Empíricos sempre, quanto mais longa, mais converte. Ao contrário do que as pessoas pregam no mercado. Caramba. Então, assim, quanto mais longa, mais as VSLs deles convertem. E é uma empresa que fatura 200 milhões ano com marketing de resposta direta. Então, assim, por que quanto mais longa, mais converte? Porque você imagina que mais tempo a pessoa passa com você. Isso acontece no lançamento. Por que às vezes no lançamento tem uma conversão tão mais alta que um produto no perpétuo? Porque quanto mais contato, mais fácil a venda, menos promessa, tudo fica mais fácil. Então, uma pessoa que me acompanha há muito tempo, ela confia em mim. Sua melhor amiga, você tentar vender uma coisa pra ela não é muito mais fácil? Porque ela tem muito contato com você. Poxa, ela tá me indicaria algo bom. Às vezes você não precisa explicar tanto. Mas uma pessoa que não te conhece, quanto mais você entender sobre ela, maior a chance de você comprar algo. Então, assim, não precisa a pessoa ficar com medo. Poxa, se eu fizer um vídeo com pitch aos 20 minutos, será que vai vender? Cara, se você fizer com 12, não vai garantir que vai vender, entendeu? Então, às vezes, é melhor você explicar direito. Agora, claro, que existe um ponto, quando nos Estados Unidos o pessoal faz pitch aos 55 minutos. Então, clique para comprar aos 55 minutos do vídeo, sem a pessoa ficar ali assistindo. Eu acho demais pro brasileiro, mas até uns 25 minutos eu acho um tempo ok, sabe? Que dá pra você explicar bem explicado. Perfeito. Tava dando check aqui no de baixo. Legal. Sorry. Mas Não, enfim, tranquilo. o que eu ia te perguntar? É porque eu tenho muito essa visão justamente de que toda essa minha trajetória que eu tava tentando entender o digital, e eu tenho até hoje, você acabou de acabar com ela, é que realmente uma VSL curta converteria muito mais. Porque não sei, às vezes é porque eu olho muito o meu lado como consumidora, sabe? E o meu lado consumidora me faz ver que eu sou muito do tipo, se é uma VSL muito longa, eu não vou Você não dar. vai assistir. Eu não vou assistir, sabe? Mas enfim. Quando se trata de persuadir o público, como é que é o seu processo criativo de criar essa copy que vai literalmente fazer a pessoa parar e comprar sua VSL? Então, aí o que acontece? Seu produto, sua oferta. O que acontece? Uma coisa que eu fiz muito diferente de todas as pessoas do mercado foi que elas faziam a VSL de uma forma bem simples.
Tá? Fazer a VSL da forma como é vinda dos Estados Unidos, que é aquela VSL fundo branco, letra preta. O pessoal faz o fundo e vê uma letrinha passando, ou no máximo uma cinematografia. Às vezes as pessoas subestimam o poder disso, mas isso no Brasil deve ter movimentado centenas de milhões de reais, se sei lá, 1 bilhão, se brincar. Porque eu conheço vários copywriters, por exemplo, o John Benson vendeu $1 bilhão as cartas de vendas dele. Então, assim, o Stephen George vendeu $700 milhões nas cartas de vendas dele. Então, assim, são milhões e milhões de dólares, de reais em vendas, e as pessoas aí subestimam, fingem que não vem, mas está vendendo. Todo dia, muita gente cai na página e você pergunta, poxa, Elton, mas por que a pessoa assiste um vídeo de 30 minutos? Porque todo dia ela pega na barriga dela e ela continua gorda, cara. Não tem, quando a pessoa dói, quando machuca, você para e escuta, entendeu? Quando você tá sem dinheiro, você vai assistir um vídeo de 2 horas. Exato. Se isso for te fazer ganhar dinheiro. Se você não assiste um vídeo de mais de 1 minuto, ou enfim, 30 minutos, é porque você não é o público. É porque você não é o público, com certeza, sabe? Eu acredito que quando você tá na pele, você acaba assistindo. Eu falo porque eu já assisti, sabe? Coisa de 1 hora. E isso que eu produzo VSLs. Eu produzo, escrevo, e mesmo eu sabendo que era tudo, né, uma organização de venda, eu assisti até o final, porque eu confiava na pessoa que estava ali fazendo a VSL. Então acreditem, isso é algo muito comum, muito mais familiar nos Estados Unidos. As pessoas do Brasil às vezes ignoram o marketing de resposta direta, que é você converter a pessoa em único num primeiro momento. Mas é algo muito poderoso e que tem muitas pessoas ganhando dinheiro com isso, sabe? Isso é algo até que... Porque o marketing de resposta direta é também o que as pessoas chamaram de PLR. Porque o marketing de resposta direta é você mandar para a página de vendas e a pessoa comprar. O que é o PLR? É só você entregar. Você comprar um produto lá e entregar. Mas você pode também pedir um nutricionista para fazer e entregar. Você pode também usar o ChatGPT e entregar. Você pode você mesmo escrever o produto e entregar. É só a modalidade de entrega, sabe? Então, o marketing de resposta direta, de fato, é o que faz vender e é o que tem centenas de empresas hoje no Brasil vendendo 3 milhões mês, 10 milhões mês, 500 mil mês, 100 mil mês. Existem várias pessoas, assim, sabe? Agora, quais são os elementos que não podem faltar nas copies que você escreve para os produtos que você desenvolve, principalmente pensando em VSL? Olha, assim, o que não pode faltar é prova, sabe? Então, você tem que fazer as provas bem feitas. Porque você imagina que a primeira vez, o primeiro momento que a pessoa está te vendo, está tendo contato com você. Então, é mega importante que você mostre que aquilo é verdade, né? Que você mostre que é possível. Então, é muito importante você colocar depoimentos. Eu, nas minhas VSLs, eu já lancei VSLs, por exemplo, podcast. Já lancei VSLs em formato de reportagem. Eu já gastei R$50 mil para fazer uma VSL. Caraca. Enquanto as pessoas querem gastar R$1.000, é possível fazer uma VSL com R$1.000? É possível. 500 é possível. Sempre é possível. Mas eu já tentei inovar de diversas formas no mercado e até por isso que muita gente acabou me conhecendo, porque eu fazia umas VSLs, porque o cara tá fazendo um negócio mó simplesão lá, tá fazendo um negócio de cinema, entendeu? E tava produzindo uma mega VSL, e isso lá com 17, 18 anos de idade, a gente chegou a bater, por exemplo, 3 milhões e meio de mês em vendas, entendeu? Caramba. Tipo, só, por exemplo, com a VSL Podcast, que na época tinha dado certo. Então, assim, por exemplo, vocês imaginam esse cenário aqui. É um cenário que passa credibilidade, certo? Uhum. Então, você pode fazer um podcast e você vai induzindo a pessoa, né? Você tira ela do nível lá de consciência, você se apresenta, você passa por todo o processo e no final você vende um produto. Hoje a gente não vai vender nada, mas pode ser um processo de venda totalmente eficiente. Então, tem diversas formas de você fazer uma VSL. Às vezes as pessoas se travam e acham que, nossa, VSL é só aquilo. Mas não, VSL é um vídeo de vendas e você pode fazer de diversas formas diferentes. Legal. Só que o script, o que você fala ali, é sempre a mesma ideia. Você faz uma apresentação, depois você constrói a autoridade, mostra a história, quem você era, onde você chegou, mostra que você fez uma descoberta e que essa descoberta funciona por conta do mecanismo único, e depois você fala que você criou um produto e que esse produto pode te ajudar, sabe? Em resumo, VSL, ela é isso. Assim, claro que tem vários outros termos, você pode se aprofundar, saber mais sobre VSL, mas em resumo, é algo bem simples, que é mais engenharia. Você faz isso, depois você, né, passa pela história, depois você passa pela descoberta, mecanismo único, depois você vai para o bloco de oferta. São aí os passos, sabe? Que se a pessoa seguir, com certeza ela vai fazer uma boa VSL. E quanto mais você criar a prova, você colocar um rosto numa VSL, você fazer com um especialista às vezes, né, igual por exemplo o exemplo do Crouch, ou você lançar a VSL, por exemplo,
não só com o especialista, mas você lançar ali também, às vezes, com uma voz de fundo, ou ter um apoio de uma nutricionista, falar, poxa, todo esse conteúdo aqui é revisado por uma nutricionista. Tudo isso que você agrega, você tem que pensar que a pessoa que está assistindo, ela sente mais confiança em você. Legal. Que você é uma pessoa que vai fazer algo decente, sabe? Então, eu acredito que é nisso que o mercado se perde. Chega num ponto em que ele quer parar de evoluir, ele quer parar de fazer mais, sabe? Então, eu acredito que quanto mais você fizer, mais resultado você vai ter. Então, foi graças a isso que a gente acabou conseguindo tendo resultados bastante diferentes da maioria das pessoas e em um tempo de tempo, em um período de tempo que as pessoas julgam ser curto. Legal. Sabe? Hoje nas suas VSLs, que nem você comentou, por ela ser cinematográfica e você fazer muito a presença de atores, esses atores são pessoas reais ou, por exemplo, são IAs que você usa lá dentro dela? Então, eu não tenho uma boa experiência com inteligências artificiais, a gente usa em alguns processos da empresa, mas inteligência artificial para poder gerar a VSL, eu sinto que em devido momento a pessoa vai perceber, sabe? Por que a pessoa vai perceber? Porque você imagina, a pessoa tá fazendo ali uma IA, uma máscara, né? O que é IA? Ela faz a leitura facial do seu rosto, ela cria uma máscara, aí ela cobre por cima e imita os lábios. Então, assim, você faz isso, uma hora você percebe, o movimento dos lábios fica estranho. Então, hoje a IA ainda não é tão avançada para ficar 100% perfeito. É útil? 100%. Às vezes a gente usa para fazer um criativo, a gente intercala com cinematografias, mas com o ator ainda fica algo mais perfeito, sabe? Ainda fica algo mais idôneo. Você olha, caramba, é essa pessoa aqui que tá falando isso, sabe? Então eu sinto mais confiança se for ainda em fazer, usando ali sempre alguma pessoa por trás. Legal. E você? Agora, Pode ir. a pergunta que não quer calar. O que tinha na sua oferta que fez você vender R$1 milhão em apenas 11 dias Boa. aqui Verdade. na QIFI? Eu sei que vocês estão querendo saber. Verdade. Então, eu fiz um desafio e eu documentei ele lá no Instagram, achei muito legal, porque assim, meu colega já rodava na QIFI, falou, poxa, tem a SPL Evento lá em Balneário, eu já sabia que ia chegar o dia do podcast, falei, poxa, seria legal eu criar um enredo bacana para poder compartilhar. Inclusive, eu tava viajando para Bali na época, e a gente tava todos amigos, e acabou dando muito certo o produto, sabe? Aham. E aí, o que acontece? Esse produto, a gente lançou ele, novamente, da forma como eu falei. Esse produto foi um produto que foi lançado com um ator, tá? Um pouco diferente. E era um produto para disfunção erétil, né? Era um produto bem simples. Ele era um aplicativozinho ali, onde a pessoa colocava ali, às vezes, os dados dela e gerava ali uma receita que poderia contribuir. Então, assim, tinha uma receita em que ela poderia preparar em casa, enfim, que ajudaria no problema. E esse produto a gente vendeu bastante dele e chegou a vender R$200 mil no dia. Caramba. E ele foi uma VSL que basicamente a gente fez em 15 dias, entendeu? E foi um produto que no total chegou a vender acho, quase R$6 milhões, se não me engano, 6, 7 milhões de reais. Foi um formato de vendas, de vídeo de vendas E normal? foi vídeo de vendas. E VSL, olha pra você ver, a VSL tinha 28 minutos, era o pitch para a pessoa poder comprar o produto. Então, em todo esse momento, a gente estava falando, nossa, existe sim um truque que pode te ajudar a fazer isso e tudo mais, existe uma solução que você consegue aplicar para você resolver o seu problema, e aí mostrava ali a história, o expert se apresentando, depois ele ia ali para o mecanismo que ele explicava, nossa, isso aqui funciona, por conta disso, eu descobri nessa época, então assim, eu tinha testado de tudo, as coisas não funcionavam, mas aí, quando eu descobri isso, eu usei de certa forma, funcionou. Chegava depois que ele descobriu, ele mostrou que ele testou, aí tinha depoimentos das pessoas que usaram, e depois no final tinha ali a apresentação do produto. Nossa, esse produto aqui funciona assim, ele mostrava lá como é que funcionava, e no final a pessoa tinha a opção de comprar. E esse produto assim simples, a gente já lançou vários assim, a gente lançou de emagrecimento, que no total o produto lá vendeu 20 e poucos milhões de reais, entendeu? Porque às vezes em alguns produtos eu tenho sócios, então nesse, por exemplo, foi um amigo, inclusive já veio no KiCast também, ele foi com mais calor dessa oferta, então ele lançou uma oferta de emagrecimento, lançou uma oferta de disfunção erétil, a gente lançou uma oferta de renda extra. Então hoje, nos top nichos, digamos assim, nos nichos mais concorridos, eu já vendi. Então já vendemos R$200 mil por dia de renda extra, R$200 mil por dia de disfunção erétil, já chegou no emagrecimento, chegou a vender, junto com meu amigo, a gente chegou a vender R$500 mil dia de emagrecimento. Claro que isso é faturamento, então não adianta a pessoa se iludir com esse número, né? Não é R$500 mil, você ganha limpo, né? Mas você consegue ganhar um dinheiro legal.
O que você acredita que foi o 80-20 dessa oferta para te trazer tantos resultados em tão pouco tempo? Então, aí tem algumas coisas que você consegue fazer na oferta que ela fica um pouco melhor. Também ali o gancho, né? Como você puxa a atenção da pessoa. Tem coisas que são mais, digamos assim, mais acreditáveis, coisas que são mais curiosas, sabe? Então, se você falar pra pessoa, nossa, corra 50 quilômetros que você emagrece, a pessoa vai te falar, isso eu já sei, né? Então, assim, só que eu não quero correr 50 quilômetros. Então, digamos assim, tem coisas que não são tão bacanas, sabe? Porque a pessoa sabe, se ela correr 50 quilômetros num dia, em 2 dias ela perde 30 quilos, entendeu? Só que ela não tá disposta a fazer isso. Então, existem sim coisas mais interessantes. Você pode falar uma receita que ela tem em casa, algo que ela tá na geladeira dela, que ela consegue usar para emagrecer. Você tem que pensar que você, como vendedor, você tá ali para resolver problemas. Então, não colocar mais problema na vida da pessoa. Então, se você colocar muito problema, ela não vai comprar de você. Então, você tem que retirar os problemas e mostrar alguma coisa mais simples, que ela consegue fazer, alguma coisa de preferência que seja caseira, principalmente se for um infoproduto. Sabe, com certeza, esse foi o diferencial. Era uma solução simples, a pessoa era algo que ela conseguia encontrar no supermercado, numa feira, que ela conseguia preparar em casa, que era algo simples e tudo mais, e que tinha muita comprovação ali que funcionava. Legal. Então é importante você usar tudo isso e alinhar junto com uma comprovação que isso funciona. Você consegue isso através de pesquisa, que realmente existem alimentos, existem coisas simples em casa, que se a pessoa preparar, ela consegue ajudar para diversos problemas, sabe? Perfeito. E, Elton, você tem aí 2 anos só de mercado, então você entrou dentro do digital quando a gente estava começando a falar muito sobre sofisticação. Então a sofisticação estava batendo na porta, esse é um assunto que a gente gosta muito, inclusive, de falar aqui no QuickCast, e ela já estava acontecendo quando você já estava aí inserido no digital. E pensando em sofisticação e oferta, eu queria saber de você, o que hoje não pode faltar em uma oferta de marketing direto para 2024? Eu acredito que o mercado ele caminha para que não vai poder mais faltar rosto na VSL. De alguma forma você tem que... Acredito que isso já não é que não pode faltar, é que hoje se você fizer, muito dificilmente você vai vender. Então, você precisa ter alguém ali por trás da sua VSL e você precisa explorar provas muito mais convincentes, né? Ofertas muito mais bem feitas. Então não adianta você falar, isso é um e-book, compra isso aí. Não, você tem que agregar mais valor na sua oferta, tem que ser produtos mais bem feitos. Você tem que ter ali obrigatoriamente um rosto e a prova, a explicação da sua oferta tem que ser algo muito mais bem feito. É o que a gente chama de, antes você sem falar nada já vendia. Depois você teve que explicar o mecanismo, por que funcionava. Hoje você tem que explicar o porquê do mecanismo, entendeu? Porquê que ele funciona. Senão o cliente de fato ele não vai acreditar muito, porque tem muita coisa sendo vendida na internet e o cliente quer saber se isso realmente vai funcionar para ele. Então, em resposta a isso, você tem que explicar tudo passo a passo, sabe? Agora, não adianta nada ter uma boa VSL, uma VSL rica de detalhes que explicam por que aquele mecanismo único funciona e por que as pessoas precisam adquirir aquele produto, aquela oferta, se não existe um criativo que chame a atenção da pessoa para levar para essa página, né? Então, como é que você estrutura hoje os seus criativos e existe um modelo padrão que vocês seguem na hora de criar criativos? Por exemplo, os criativos eles vão ser diferentes dependendo do nicho. Mas existe, sei lá, não vou dizer uma receita ou um hack, mas um modelo que vocês seguem na hora de pensar num criativo novo? Existe sim. E isso é o mesmo usado para lead, que é o começo da VSL. Existe o começo da VSL e existe o criativo. Normalmente, a gente costuma fazer mini VSLs. Para criativo, tanto para lead. O que seria uma mini VSL? Seria, por exemplo, você passar ali pela chama de atenção, você mostra ali o problema brevemente, depois você mostra quem é a autoridade da pessoa, depois você mostra o porquê aquela solução vai funcionar, e aí você, no final, convida ela a assistir o vídeo. Então você passa ali pelos pilares da VSL, que é a leadzinha, né? O cara mostra ali a história, porque ele é confiável, como que ele descobriu, qual o mecanismo, e no final ele compra o produto. É assim a VSL. No anúncio, você só faz em 1 minuto. Faz isso rapidamente em 1 minuto, só explorando uma frase, entendeu? Então, oi, por exemplo, eu posso falar, oi, meu nome é Cipriano, você consegue faturar 10 mil reais por dia na internet, eu já faturei mais de 200 mil reais no dia, por isso eu sou prova que isso é possível, através de um simples trabalho de marketing direto, que é tirar pessoas do Facebook, mandar para sua venda e depois você vender um produto para essas pessoas. Então, com marketing direto, você consegue faturar isso, porque não só eu faturei, com milhares de pessoas, olha só alguns depoimentos que as pessoas também estão faturando.
E se você quiser aprender mais, eu preparei uma aula, então você clica no Saiba Mais para poder assistir o vídeo completo e entender como que essas pessoas vêm ganhando dinheiro simplesmente, sei lá, com um sistema funcionando automático, que é tirando pessoas, enfim, você só coloca o dinheiro e essas pessoas compram um produto. Legal que de fato é uma estrutura que parece com a estrutura da grande VSL, né? Da grande VSL. Basicamente é isso que a gente faz e funciona bem, sabe, assim, tanto que foi um grande diferencial quando eu comecei a aprender a fazer bons criativos, que é um grande tabu. As pessoas têm muita dificuldade. E basicamente, quando o criativo ele satura, você pode só ir trocando o começo dele, que normalmente dá bom de novo. Normalmente dá bom. Você vai trocando ali o começo, então a gente fala, meu nome é Elton, olha o que fulano faturou. Legal. Entendeu? Esse é um ótimo insight, inclusive. É uma coisa simples que, de fato, se você testar hoje, você consegue entender se deu resultados ou não. Você vai colher ali os micro-resultados. Você nem precisa, às vezes, se você se apresentar, você pode colocar um depoimento de alguém se apresentando, começando. O tanto que eu tô ganhando, e foi o Elton que me ensinou. Aí depois eu entro, oi, meu nome é Elton, mas você viu que eu ensinei ele, mas não foi só ele, várias outras pessoas ensinaram. Essa metodologia de venda, de marketing direto funciona. Então, assim, você consegue seguir vários criativos, de certa forma, só trocando ali o começo, e depois você vai mantendo a mesma ideia ali do produto, você acaba conseguindo vender bastante, sabe? Perfeito. Então, basicamente, é isso que funciona o marketing direto. E as pessoas sempre procuram muitos exemplos, sabe? Quem é que faz isso? Onde eu consigo ver? Só as pessoas olharem o exemplo da Empíricos, cara. Você vai na biblioteca de anúncios e clica lá no anúncio, você vai ver que você vai cair numa VSL, vai cair numa página, um videozão de 30 minutos e no final eles vão te vender alguma coisa de investimentos por R$129. Você vai entrar no funil deles, depois ele vai vender uma consultoria por R$3.000. Então, assim, tem várias empresas fazendo, desde grandes a empresas muito pequenas. É a melhor forma de você começar no digital, acredito hoje, sabe? Porque é uma maneira muito democrática. Claro, se você não quiser aparecer, então, é disparado a melhor forma, com certeza. E aproveitando que a gente tá falando sobre criativo, eu tenho uma dúvida. Por exemplo, a gente sabe que tem pessoas que fazem vídeo, como você, e pessoas que também fazem foto. Você acredita que existe um modelo para cada tipo de produto nicho, ou tudo funciona? Como assim? Por exemplo, se eu tô vendendo um produto físico, não sei, de gama de cabelo, fazer criativo só de foto funciona? Ou teria que fazer também... Tá. Criativos em vídeo ou criativos em foto? Criativos em vídeo sempre funcionam mais pra mim. Algum tempo atrás, o pessoal sempre falava, criativo em imagem vai funcionar. Só que pra mim, criativos em vídeo sempre teve uma performance bem melhor, bem superior, inclusive. Tipo, diferença discrepante total. Criativo em vídeo funcionou melhor. Então, eu acho que vale a pena a pessoa testar. Ela sempre sobe uma imagem ali pra poder ver, mas os criativos em vídeo sempre são 30 vezes melhores, sabe? Uma dúvida que eu tenho também, alguns produtores fazem isso, queria saber se você faz igual pra marketing de resposta direta mesmo. Você tem mais de uma página de vendas simultaneamente funcionando pra um produto? Sim, porque a gente testa a headline, que é tipo, se você quer aprender marketing direto, assista esse vídeo. Marketing direto não é pra você se você quiser ficar pobre. Tipo assim, você vai testando... Pra ver qual que tem mais conversão. Tem maior conversão. Então, a gente testa isso e também a gente testa o começo da VSL. Digamos ali os primeiros 1, 2 ou 3 minutos, né? Depende do tempo que você demorou na lead. Então, a gente sempre vai testando esses pontos. Então, assim, às vezes a gente roda mais de uma VSL pro mesmo produto. As pessoas falam que o começo da VSL, os primeiros 3 segundos, precisam chamar a atenção, precisa quebrar o padrão para poder fazer a pessoa ficar no vídeo. Total. Mas como é esse lance de chamar a atenção? Pra galera que tá assistindo, como você chamaria atenção para essas pessoas que estão assistindo agora, para que elas fiquem até o final desse vídeo, representando esse ensinamento de como chamar a atenção numa VSL? De quebrar o padrão. Isso. Então, antes, só mostrar, por exemplo, o que as pessoas fazem nos Estados Unidos. Não é o que as pessoas fazem, por exemplo, na VSL de emagrecimento lá. Tinha uma mulher que ela se escondia no quarto. Ela se escondia no quarto e aí a outra tava preparando uma receita na cozinha. Aí ela sai. Nossa, olha, você tava preparando escondido. Ela, como se fosse um segredo, né? Como se a irmã dela estivesse tomando um negócio escondido. É por isso que você tava tão magrinha, né? Você tava tomando esse escondido, não tava contando pra ninguém. Então, foi um exemplo que você fica, mas o que será que essa pessoa tá fazendo? Né? Aqui no QICast, por exemplo, você poderia começar uma apresentação falando que, por exemplo, as pessoas, que esse QICast, por exemplo, ele é segredo e vai ser divulgado só dentro da área de membros interna, entendeu? Porque
porque muitos segredos seriam revelados. Então, por exemplo... Então, segredos que acabariam com o mercado digital hoje. Então, se eu falasse isso no começo, com certeza muitas pessoas... Ou se você fizesse a divulgação no criativo assim, ou então você contasse na lead que, poxa, isso aqui em 24 horas vai sair do ar e vai ficar preso dentro de uma área de membros, porque é muito segredo e tudo mais, as pessoas com certeza iriam criar uma curiosidade a mais para poder saber o que está sendo falado aqui, Perfeito. sabe? Enfim, ou outras extravagâncias que eu poderia fazer, tipo, levantando, enfim, trazendo outras pessoas para poder ilustrar o cenário, Legal. sabe? Comenta aqui embaixo se ficou claro pra você como é que quebra o padrão nos 3 primeiros segundos de um Verdade. vídeo. E depois também aplica esse insight lá e depois volta e comenta se deu certo pra ti, tá? Mas, Elton, eu queria saber de você. Hoje não, na verdade, no passado você já fez aí 8 milhões em 3 meses, faturou 1 milhão em 11 dias na QIFI, resultados muito expressivos. Então, quais são os seus próximos desafios aí para 2024? O que você tá vendo que você pode alcançar e o que você já tá planejando pro seu negócio digital? Então, uma iniciativa também que a gente fez foi, a gente criou o Mastermind. Eu juntamente com um amigo, a gente lançou o Master com a ideia de juntar ali as pessoas que mais faturam na internet. Era um plano que eu já tinha há algum tempo atrás, mas finalmente deu certo. Legal. E vem sendo uma iniciativa muito bem sucedida. E quanto à minha empresa hoje, eu quero crescer ela bastante, num nível assim que eu quero faturar com constância 5 milhões de reais por mês. Não sei quanto tempo isso leva, porque assim, é diferente você faturar, por exemplo, na média a gente fatura 1 milhão de reais por mês, né? Um mês fatura 3, um mês fatura menos. Então assim, para você ter uma média de 5, é uma média um pouco complicada de se conseguir com uma margem saudável, tá? Ao contrário do que as pessoas falam, falo só com marketing direto, sem contar tipo minha imagem, sem contar outras coisas, falo com operação. É um desafio, eu conheço poucas pessoas que fazem isso. Mas hoje é um objetivo que eu tenho, né? De construir um negócio realmente mais sólido e que tenha 10, 20 vezes mais funcionários e que a gente consiga escalar aí muito mais, não só Brasil, mas também vários outros países como Estados Unidos, Latam, enfim, Que massa. francês, tudo mais. Inclusive, quantas pessoas tem na equipe Então, hoje deve ter umas 9 pessoas, a gente já chegou a ter 16, só que assim, algo que eu venho aprendendo com o tempo é que não é só número que garante qualidade, sabe? Então, hoje, com a equipe de 9, a gente tem mais eficiência do que quando tinha 16, por exemplo. Uhum. A gente trabalha mais, lança mais coisa. E um dos meus objetivos é crescer não só em número. Por exemplo, tem 30, mas com um negócio ali muito grande, com as pessoas desalinhadas. Não. É realmente organizar para que a gente consiga crescer, de certa forma, com mais qualidade das pessoas que estão ali, sabe? Legal. Que realmente fica um time mais engajado. Porque realmente na internet tem gente que fatura 1 milhão por mês sozinho, sabe? Pra você ter uma ideia do tanto que a qualidade importa na internet. Às vezes uma única oferta já vende muito. Então você basicamente só precisaria de mais pessoas ali que estão no mesmo propósito que você. E eles trabalham todos home office? Todos home office. Legal. Todos home office. Nunca tive escritório. Talvez um dia. Mas hoje tudo home office. Cada um pra Antes da casa. gente ir pra caixinha de pergunta, queria saber de você. Como é que pra você, tão jovem, ver aí uma empresa se tornando realidade, coisa que anos passados era uma visão, mas aí agora você já tá realizando, tem 9 pessoas na equipe, tendo que lidar aí com o lance de gerenciar pessoas e agora processos. Como é isso pra você? Então, pra mim é algo que me deixa feliz, sabe? Ao contrário das pessoas dizem, porque o meu modelo de negócio hoje, ele não é um modelo de negócio travado, um modelo de negócio chato. Normalmente eu trabalho com pessoas muito gente boa, então a gente tem muita dinâmica de, poxa, a maior parte do tempo que a gente tá trabalhando, a gente tá rindo, a gente tá feliz, a gente tá trocando experiência, então não é um negócio maçante, entendeu? Então eu gosto muito de trabalhar. E também porque eu tenho liberdade, então eu tô trabalhando ali, trabalho bastante, aí depois eu viajo. Eu já fiquei 45 dias fora numa viagem, eu viajo pra outra direto, a gente tá conhecendo um país novo, eu falo a gente porque vai eu e vários amigos, então isso é muito, muito bacana também você vê que o ciclo prospera, sabe? Então é possível você ganhar dinheiro, é possível outra pessoa ganhar dinheiro, é possível todo mundo ganhar dinheiro também. Então eu curto bastante o meu trabalho e eu digo que é uma experiência muito, assim, de que eu tô vivendo no melhor trabalho que eu poderia ter, sabe? Que trabalhar na internet eu acho que é o melhor trabalho que as pessoas poderiam ter, porque você consegue ter liberdade, consegue ganhar dinheiro, consegue realizar seus sonhos, consegue contribuir com a vida de outras pessoas, e é isso, sabe? Legal, que massa. Agora sim, vamos começar aqui com a caixinha de pergunta. Teve algumas aqui, eu vou começar com a Ana Paula Mendes.off.
Como começar com pouquíssimo dinheiro, mas com muita vontade de dar certo? Então, hoje no Direct Response, é muito difícil você começar com muito pouco dinheiro. Então, assim, hoje já não é mais aquela época que eu consigo te falar, você vai começar com R$500 e você fica rico amanhã. Não é mais uma realidade. Você teria que ter, acredito que no mínimo R$3.000, tá? Entre 3 e 5, eu diria, para começar hoje. Não é R$500 fica milionária, entendeu? E eu acredito que uma excelente forma de você começar com pouco dinheiro, mas com muita vontade, é você se afiliando a outro produto, sabe? Então você pode começar da mesma forma que eu fiz, que era vendendo produtos no WhatsApp. Eu também não tenho dinheiro nem pro tráfego, tá difícil. Eu começaria prestando serviço, então. Eu aprenderia habilidades como editar vídeo, habilidades como gerir tráfego, que são habilidades extremamente bem remuneradas. Eu tenho um colega de escola, que na época ele começou comigo, esses dias ele mandou um áudio, caramba, eu faturei R$20.000 esse mês. Que massa. Editando vídeos. Então, assim, é muito... As pessoas têm um tabu, mas tem gente ganhando dinheiro de todos os lados, entendeu? É um mercado muito próspero. Então, você consegue levantar um caixa aí e depois você consegue montar o seu negócio digital, lançando seu produto e tudo mais, sabe? Perfeito. A pergunta do @Mateus Pereira, personal _. Qual o principal ponto para começar a fazer ROI e escalar um produto? Qual o principal ponto? A copy, a VSL. Então, assim, sem dúvidas, você precisa fazer uma boa copy, uma boa VSL e assim, basicamente, essa pergunta, ela se responde no decorrer do QCast, sabe? Sem dúvida, assim, é basicamente aquele passo a passo ali. Não vai ter, digamos assim, o botão mágico que você vai fazer e você vai vender muito. É você concentrar em fazer ali uma boa VSL e é você concentrar e criar bons criativos. E o produto, ele precisa ser diferente. O que as pessoas esquecem é que, poxa, eu vou fazer mais do mesmo, é o mesmo e-book, é o mesmo curso. Não, cara, pensa num negócio bacana, entrega um grupo de bônus, entrega outra coisa. A primeira oferta que eu validei, eu falava assim, não é um e-book, não é nada do que estão te vendendo, não vou te entregar um curso cheio de aula complicada, vai ser um grupo no WhatsApp, uma comunidade, onde você vai conseguir interagir com outras pessoas. Um dos produtos que eu acertei era algo simples, onde a entrega era num grupo de WhatsApp, e esse produto vendeu 6 dígitos mês, sabe? Então, as pessoas, elas precisam pensar que você fazer mais do mesmo não é garantia de resultado. Sempre você tem que procurar formas de ir desviando, melhorando a sua VSL em vários pontos, sabe? Seu vídeo de vendas. Pergunta do Clayton Eds, _oficial. Quais os testes de criativos que realmente funcionam hoje em dia no marketing digital? Então, os testes de criativo hoje em dia é uma pergunta mais técnica, mas a gente normalmente testa em CBO, depende de qual país você está rodando. Se você estiver rodando em inglês, por exemplo, que é um país muito grande, a gente testa em CBO e a gente sobe o criativo em 3 conjuntos e a gente sobe 3 conjuntos com o mesmo criativo, sabe? E aí, por que a gente testa vários conjuntos? Para pegar públicos diferentes, porque é um público muito grande. Você imagina que você está rodando em inglês, você vai ter desde Europa até Estados Unidos, então você vai ter muita coisa. Agora, se você está rodando no Brasil, você pode ser mais sucinto no teste. Você sobe um ABO ali mesmo com criativo, e normalmente aqui no Brasil eu gosto de testar contas de anúncio diferente, porque varia a performance de conta de anúncio para conta de anúncio. Então, você sobe em várias contas de anúncio ali o mesmo criativo, e você vai conseguir ver a performance dele em várias contas, assim. E na que tiver melhor, você escala, assim. Aí você vai saber qual criativo que está dando bom e qual conta que está dando bom. Aí você escala na conta que der melhor. No Facebook Ads, isso. No YouTube, você tem que esperar um tempo para otimizar. Perfeito. Pra gente encerrar aqui as perguntinhas, @agência _diamante marketing. Estruturas de teste para escala ABO e CBO. Como achar a melhor para o produto? Cara, assim, sobre a diferença de ABO, ele perguntou a diferença de ABO para CBO, é isso? Deixa eu ver de novo que eu já saí aqui. Estruturas de teste para escalas ABO e CBO. Como Isso. achar a melhor para o produto? Então, testes no Brasil eu uso sempre ABO, tá? Para fora do país eu uso sempre CBO, porque o CBO ele funciona melhor para audiências muito gigantescas, entendeu? Agora no Brasil eu uso sempre ABO porque sempre funcionou melhor para mim. E eu uso o CBO só para escalar o produto. Depois que eu já validei o que dá bom, aí eu boto no CBO porque ele encontra melhor as audiências para escala, sabe?
Então, basicamente, Brasil, ABO é teste, CBO escala. Porque o ABO, você consegue ter mais controle sobre no que ele vai gastar. Eu quero que você gaste 50 reais nesse criativo, vai gastar 50 reais nesse criativo. Agora, se eu botar todos os criativos no CBO, ele vai gastar do jeito que ele quer. No criativo que ele quer, no público que ele quer, ele vai fazer basicamente o que ele quer. E de início, como não está validado o criativo, eu prefiro que eu entenda onde eu estou gastando. Perfeito. Eu vou gastar aqui porque eu estou testando. Você gasta aqui para me ver o resultado. Então, aqui no Brasil, normalmente eu testo no ABO e ABO, CBO, só para eu poder fazer a escala, porque isso aqui já funciona. Aí então ele rodar. Distribui, Entendi. basicamente Fechou. na escala. Legal, bem didático. Agora, para finalizar, a gente faz uma pergunta reflexiva para os nossos convidados. Você topa responder? Depende. Okay. Depende. Ok? Olha só, qual mensagem você gostaria de ter... É muito engraçado fazer essa pergunta pro Elton, né? Porque ele é novo, parece que foi, sei lá, 10 anos atrás. Qual mensagem você gostaria de ter escutado no início, quando você iniciou no digital, que hoje você pode transmitir para quem tá começando agora? Cara, essa é uma mensagem que ela é muito simples, sabe? Porque o que acontece? Todo mundo vai duvidar, vai debochar dos seus sonhos, pode até desacreditar. Mas o que acontece? O mercado digital, ele é democrático sim, é possível para a maioria das pessoas e existe um lema, assim... O que acontece? A maioria das pessoas não estão dispostas a trabalhar muito, não estão dispostas a se dedicar tanto. Então acredite em mim. Se você for médio, mesmo que você seja uma pessoa mediana, se você se dedicar pra caramba, ao longo do tempo você vai acabar ficando acima da média, porque as pessoas não estão se dedicando. Então é aquela frase que as pessoas falam, o médio com consistência se torna acima da média. Então você consegue sim superar a média, você consegue sim ter resultados excelentes se você se dedicar bastante, sabe? Essa é a mensagem que eu deixo para as pessoas. O mercado digital, novamente, ele é algo muito democrático e eu conheço dezenas de pessoas próximas a mim que estão ganhando muito dinheiro todos os dias com marketing direto, e não só marketing direto, tá? Isso eu tô falando do que eu faço, do meu meio, mas eu vejo pessoas de todos os outros caminhos, todos os outros meios, lançamento, ganhando bastante dinheiro. Eu ouço falar, o que eu faço é marketing direto, é o que funcionou pra mim, e é isso que eu recomendo a outras pessoas fazerem também. Sabe? Oh, yes. É isso. Se isso aqui fosse um anúncio, você clicaria? Eu clicava demais. Você, Por quê? Carol? Qual padrão quebrou em você? Cara, todos possíveis. Todas as objeções que eu tinha sobre Padrão como mesmo. fazer marketing de resposta direta foram quebradas aqui agora. É isso, eu também clicaria. E você, clicaria? Mas não terminamos, Elton. Não Por quê? terminamos, Elton, porque temos agora presentinhos KiwiFi pra você. Presentinhos. E Olha pro aí. Pedrão, que tá ali também assistindo a gente. Algo que vai contribuir com a sua dieta, só que não. Caramba, novamente o KiwiFi me engordando. Já foram várias vezes. E o dia ainda Muito não obrigado. acabou, hein? Não acabou. Nossa, me senti até triste. Deveria ter trago algo pra vocês também aqui. Imagina. A sua companhia e todo o seu conhecimento que você trouxe aqui pro KiwiCast fez total diferença. E é isso que a gente gosta de receber em troca. É isso aí. Muito obrigada pela sua presença e pelos conhecimentos Sim. compartilhados. Parabéns pela sua premiação. Eu tenho certeza Cara, que é a primeira 1 de milhão muitas. em 11 Com dias certeza. é absurdo, né, É Carol? absurdo daqui pra Dubai e de Dubai pra Lua. Oh. E assim, agora chegou o momento de você deixar suas redes sociais, porque eu tenho certeza que a galera vai querer te acompanhar daqui de casa. Meu arroba é elton.cipriano no Instagram. Eu tenho um canal no YouTube também, que eu tenho poucos vídeos, né? Saudade da cúpula e de uma viagem que eu documentei. Quem quiser assistir, Elton Cipriano no YouTube e @elton.cipriano no Instagram. Perfeito. E agora, diga. Claro, né? As pessoas têm que seguir vocês. Pessoas aí, mulheres incríveis. Né? Quem conhece aí, conhece. Obrigada, É Elton. isso, olha lá. Tamo junto. Nossa. Bruninha, o que as pessoas precisam fazer depois de um podcast incrível como esse aqui? Que lovers que ficaram aqui até o final, que eu tenho certeza que vocês ficaram, já deixa aquele super like, comenta aqui os insights valiosos que você pegou com o Elton, comentou, então agora você se inscreve no nosso canal e ativa o sininho pra você não ficar de fora de nenhum novo episódio que sair aqui do KiwiCast, hein? E aquele ponto bem importante que você já sabe. Carol, aonde a gente se vê? No próximo KiwiCast é um compromisso e eu te vejo lá. Tchau, tchau! Tchau, tchau.